Fala pessoal, mais uma vez aqui no podcast da Conecta Paz, recebendo com imenso prazer um colega de profissão, também advogado, Dr. Eric Porcino, da minha querida terra natal de Minas Gerais, né? Não é de Divinópolis, mas é de Ponte Nova, também lá em Minas Gerais, direto aqui para São Paulo, onde nós nos encontramos em uma mentoria. Estamos tendo o prazer de aprender novas jornadas, novas caminhadas juntos nessa mentoria do nosso querido Alex Monteiro, e aqui estamos para poder gravar mais um conteúdo da Conecta Paz. O assunto de hoje é um assunto inovador que nós vamos com muita simplicidade abordar e contextualizar o que tem a ver essa inovação com a paternidade, né? O assunto ele é denominado em um termo em inglês, uma palavra em inglês que se chama sharing, né? E eu vou passar a palavra para quem está estudando profundamente. O Dr. Eric, ele é um profundo advogado no âmbito do direito digital, está estudando muito e tem se destacado, inclusive com resultados dentro da própria equipe de mentorandos, né, que já dependeram de trabalhos deles no mundo digital. E nós estamos aqui para poder entender quais são os resultados dos estudos que o Eric tem feito a respeito dessa matéria e a contextualização com um assunto que é tão sério, né, que é paternidade. Seja bem-vindo, Eric. Obrigado. Sim, muito obrigado. Obrigado prazer, por ter vindo, aceitado o convite. E eu que agradeço, meu amigo. Prazer estar aqui conversando com vocês, podendo falar desse assunto que ele é tão novo, algo que impacta na nossa vida, né, na vida como pais, na vida dos nossos filhos, e que nós precisamos prestar atenção, porque apesar de novo, é um risco que a gente não tinha pensado, que nossos antepassados não passaram por ele, mas nós vamos passar, estamos passando com essa exposição gigantesca aqui na internet. Eric, vamos começar do começo. Bora. O que é sharing? Sharing é uma palavra em inglês que significa compartilhar a parentalidade. Duas palavras, share e parenting. Dessa junção, a gente tem esse hábito de expor os nossos filhos na internet, de expor os nossos filhos no ambiente digital, seja ele na rede social, seja ele num canal do YouTube, enfim. Esse hábito que nós temos, esse prazer que temos de expor nossos filhos. Entendeu, Diego? E aí os riscos que envolvem esse compartilhamento. O que nós estamos falando aqui então é o seguinte: dentro do mundo do direito digital, você percebeu essa ferida. Sim. Pais expondo seus filhos em redes sociais, seja em redes próprias ou redes criadas exclusivamente para os filhos. Isso. E com base nisso, salvo engano, foi a Inglaterra, os Estados Unidos, que começou a despertar a preocupação pelas consequências dessa atitude, né? Em 2012, que você tinha falado. Foi na Inglaterra. Foi na Inglaterra. E com base nisso começaram a estudar as consequências. Exatamente. É disso que nós estamos falando. Isso, é disso que a gente está falando. Para quem está nos assistindo, o assunto, às vezes, o nome aparenta ser complicado, né? Mas a atitude ela é cotidiana e ela está presente em todos os lares, arrisco dizer, todos os lares, não só brasileiros. Por quê? Porque nós pais, às vezes pegamos fotos ali em família, pegamos um vídeo, um filme, um acontecimento do dia e publicamos isso em rede social. E quando o assunto envolve os nossos filhos, eles estão sendo monitorados veladamente. Exatamente. E quando a rede social é exclusiva do próprio filho, que hoje está muito na moda, às vezes o filho, tem um canal no YouTube. Exatamente. Me acompanha o meu canal, né? Eu já tenho Instagram, às vezes a criança já tem um Instagram, muitos pais falam assim, olha, não, mas o Instagram é monitorado, é no meu telefone, né? Enfim, mas a exposição permanece sendo do filho. Então, é sobre isso que nós vamos trazer reflexões em cima de estudos de países que estão mais avançados do que o Brasil. Exatamente. Exemplo, Inglaterra, né? Estados Unidos também, né? Sim. Que o Eric tem aprofundado, para que a gente entenda com um pouco mais de profundidade as sequelas que estão sendo plantadas e as consequências que virão fruto de omissões de nós, homens, pais,
em deixarmos os filhos conviverem dessa forma, como se fizesse parte da geração. Não, tá tudo bem, são conteúdos infantis ali, eu monitoro ali, e não tem problema. É sobre isso que nós vamos aprofundar a partir de agora. Vamos a palavra aprofundar. É sua, Eric. Muito obrigado, meu caro. Então, como você bem disse, Diego, é um risco, né, em relação da exposição, dessa criação desses perfis das crianças, mas não só da criação do perfil exclusivo dela. Nós temos também do compartilhamento cotidiano dos pais nas próprias redes, né? Isso acontece por quê? Porque existe uma dopamina, existe um prazer em que nós temos em ver nossos filhos a conquistarem determinados objetivos. Isso é normal. Nós, como os pais, nós adoramos ver cada conquista e cada evolução dos nossos filhos. Eu adoro ver minha filha evoluindo, adoro ver cada palavra nova que ela faz. Minha filha tem 2 anos e meio. Então, eu gostaria de compartilhar isso, mas é uma dopamina instantânea. Até que ponto esse prazer ele pode ser compartilhado e de que modo ele pode vir a atrapalhar os meus filhos? É isso que está em xeque aqui, né? Bom, a gente tem vários riscos, né, Diego? E primeiro nós temos que pensar na inteligência artificial. Como sempre, a Europa ela está à frente em muitos estudos e ela já se anteviu nessa questão da inteligência artificial. Lá em 2012, a Inglaterra principalmente começou a estudar essas questões. Vamos lembrar que em 2012 nós já tínhamos Facebook, nós estávamos começando com o Instagram, ele já começava a ter uma certa potência, mas ele ainda não era do grupo Meta, que é o Facebook, o WhatsApp, enfim. Mas de qualquer forma, já existia uma certa exposição de crianças e adolescentes na internet. Bom, o que isso poderia trazer de errado para os nossos filhos? A gente está falando aqui de um contexto hoje de inteligência artificial, que nós temos inteligências artificiais com muita potência, certo? Exemplo, o ChatGPT. E nós começamos a ter essa preocupação mesmo agora, em 2024, 2023, porque foi algo que se tornou mais presente no nosso dia a dia. Até então era muito distante, a gente achava que era uma coisa de um futuro muito distante. Mas a gente viu como que, de fato, as inteligências artificiais elas podem impactar no nosso cotidiano. E aí entra uma questão atual. As fotos falsas que são feitas por meio da inteligência artificial, que a gente não sabe mais dizer que é falso, que é o deepfake. Tamanha perfeição. Tamanha perfeição. Então a gente tem um problema aqui. Você expõe fotos dos seus filhos na internet. As fotos que você publica nas redes sociais, elas são públicas. E se alguém baixa a foto de uma filha sua, de um filho seu, e ele quer satisfazer um prazer errado dele por meio da utilização dessas ferramentas que são gratuitas. São ferramentas que você consegue utilizar e quando são pagas por um preço irrisório. Até que ponto a gente pode confiar nas pessoas em que estão acessando esse perfil, ainda mais se o perfil ele for público, né? Então eu tenho um risco em relação ao tratamento dessas fotos pelas pessoas terceiras que vão ver, e a gente sabe que existem várias pessoas que têm um desvio de conduta e que podem sim vir a cometer um tipo desse ato. Bom, mas a gente tem outros problemas. Quando a gente compartilha, a gente de fato quer demonstrar uma conquista dos nossos filhos, mas se a gente faz isso de maneira cotidiana, eu estou revelando hábitos, estou revelando rotina, o que gosta de comer, o que gosta de falar, o que gosta de brincar, o que gosta de... Enfim, eu estou demonstrando o meu filho para a rede social e para as pessoas que acompanham aquela rede social no seu íntimo. As pessoas estão começando a conhecer o que o seu filho gosta de fazer. Existe um estudo dos Estados Unidos que mostra que 90% das agressões físicas e sexuais que acontecem com crianças e adolescentes são feitas por pessoas que são próximas da família, inclusive familiares. Então, por mais que você tenha um perfil privado e que você só aceite pessoas próximas, infelizmente, são essas pessoas que cometem o perigo está ao lado ali, né? O perigo está ao lado e a gente não consegue ver. É esse abuso de confiança, né? Você confia tanto na pessoa que você nunca imagina que ela cometeria algo. Aconteceu recente lá na minha cidade, né? Que hoje eu moro em Juiz de Fora, e existe uma delegada que ela é deputada, salvo engano, e ela fez uma publicação na rede social contando exatamente esse caso. Um Uber foi buscar uma criança, uma menina de 12 anos, na casa do tio, o tio que chamou, e quando a criança ela entra no carro, ele percebe que a criança está um pouco desnorteada. Ela não estava respondendo direito, ela estava com alguns sinais de estar entorpecida. Ela tinha 12 anos e foi o tio quem chamou o Uber e o tio quem pagou a corrida. Quando ele percebeu isso, ele levou
De vez de levar a menina pro destino, ele levou a menina pra delegacia. Levou pra delegacia, fez o exame de corpo de delito, descobriu que ela tinha sido abusada sexualmente pelo tio. Meu Deus. Uma atitude do Uber, mas um descuido da família. Que o perigo estava ali, ao lado. O Uber, ele foi diligente, mas se ele não tivesse sido, quanto tempo essa menina poderia ter continuado a vir a sofrer abusos por alguém que é confiável? Por alguém que tem a confiança da família. Então a gente não sabe com quem a gente está lidando. E expor os nossos filhos assim é algo difícil. Eu, como pai, eu tomei a decisão, Diego. Eu não compartilho mais a minha filha. E eu não falo isso de uma maneira, como que eu posso dizer, extrema. Obviamente, se tiver uma festa de uma família, a Anne estiver no meu colo e for tirar uma foto, ela vai aparecer na foto, tudo bem. Mas eu não vou compartilhar qual que é a rotina dela, qual que é o dia a dia, porque eu não quero dar essa arma a esses agressores. Eu acredito que a nossa postura como pais e como protetores da nossa família seria de fato cuidar com quem tem acesso ao nosso íntimo. A gente estava na praia recente, né? A minha esposa está ali, ela pode confirmar. E a minha filha fez algo muito engraçado, né? Ela estava num buraco da areia assim, e aí meu sogro gravou ela no buraco da areia, e quando ele passava a câmera, ela levantava assim, achou! A gente foi muito engraçado, porque ela nunca tinha feito isso. No momento a gente tem vontade, nossa, eu quero muito compartilhar esse vídeo. Mas vai viralizar. Vai viralizar. E aí entra aquela questão da dopamina, né? Do vício. E o ego, né? O ego. Nossa, essa filha ela vai ficar bombadona e vai ficar famosa e tal. Ela vai ficar famosa. Pode virar influenciadora. E aí vem uma outra questão que não tem a ver com direito ou esse risco, né? Mas sim, às vezes, com uma deficiência até da forma de raciocinar dos pais, né? Que é, às vezes, a intenção de se realizar por meio do filho. Por meio do filho. Com certeza. Então vou postar porque foi interessante. Meu filho faz umas coisas engraçadas aqui. O que ele fala tá dando ibope, o pessoal tá assistindo, né? E começa a incentivar que o filho crie essa independência, tem esse canal. Né? E hoje a gente está vendo aí esse movimento. As crianças de 10, 12 anos que já estão com o canal bombando. Você viu aquele pessoal, ex-BBB, a Vitube e o Eliezer? Eles tiveram um filho, né? Eles são influenciadores. Tiveram uma filha e com 7 meses a menina já tinha faturado 1 milhão em publicidade. E com 7 meses de vida. E com 7 meses de vida ela também já estava sofrendo hate na internet. Então, existe um lado, né? Positivo e um lado negativo. Eu tô aqui ganhando dinheiro com ela, tá? Eu tô me realizando financeiramente. Mas a criança desde cedo já está sendo vítima de um ataque de ódio. De um cancelamento virtual. Primeiro, né? Assim? O que acontece? Eles expõem a menina, né, o dia a dia, e eles estavam falando na época que ela estava com sobrepeso, não é isso, Gabriela? Você lembra? O pessoal falou que ela estava com sobrepeso, mas ela não está. Entendi. Então, o pessoal estava falando que ela estava com sobrepeso. E começou a criticar a menina com sobrepeso com 7 meses. Então imagina quando essa menina tiver uns 15, 16 anos e olhar no histórico dela e ver que ela sofre esse preconceito. Não, isso para a mulher já é muito sério, né? Quando o assunto é excesso de peso, já por si parece que existe um trauma implícito aí na consciência das mulheres, né? E sim. E faz todo sentido o que o Eric está dizendo. E a gente estava conversando mais cedo, ele trouxe um outro desdobramento muito grave, porque a partir do momento que a criança, eu não vou nem falar que ela se posiciona na internet, que ela nem sabe o que é posicionamento, né? Muitas das vezes, na maioria. Mas a partir do momento que ela se expõe, ela só quer ser o holofote. Porque criança, ela quer ser o centro da atenção. Né? E ela consegue essa atenção. De quem? Não se sabe. Muitas das vezes, às vezes, de um pedófilo que está ali atrás, né? Esperando uma oportunidade. Então, muitas das vezes que ela se expõe, ela fica totalmente vulnerável. E o que o Eric está falando traz uma repercussão muito séria. Muito séria, com certeza. Porque aonde que isso vai parar? Aonde que essas fotos ou esses vídeos, né, qual que é o alcance que isso vai ter? Com certeza. Voltando à inteligência artificial que você mencionou, você pega aí, por exemplo, crianças com 12 anos, meninas com 12 anos. Eu tenho uma prima que está com 12 para 13 anos, mas ela é muito alta, ela já tem um corpo que parece uma adolescente. Então você pega uma foto, às vezes, do rosto dela e coloca ela de biquíni, através de uma inteligência artificial. Você coloca ela nua. E ela não é nua, não tirou foto nua. E às vezes essa foto chega na escola. Exatamente. E a perfeição da foto
É total. É total. Como essa menina desmente Inclusive, isso, eu tenho visto alguns influenciadores usando essa tecnologia para se vestir em um formato, né, a ser publicado. E eu, assim, tudo bem, respeito quem está fazendo. Para mim não condiz porque não é verdade, cara. Isso não é verdade. A gente precisa trabalhar e pregar pela essência. Pela verdade. E pela verdade, cara. A roupa que você tá ali, isso é uma montagem, cara. Isso não é verdade. Né? Às vezes a pessoa vai colocar ali em tom de descontração, mas explica o contexto, porque muitas pessoas, às vezes que antes até fariam investimento em estúdio, não quero tirar uma fotografia, mas a foto é dela, é real. Ela agora não, através de uma inteligência ela vai lá e fica perfeita. Exatamente. E é um mundo perfeito que existe no Instagram, no YouTube, e que não é real, cara. Não é real. Essas pessoas... Então cabe a nós, né, criar esse ambiente de proteção e de verdade dentro da nossa casa, para que no nosso ambiente isso não exista e que a gente evite essa exposição, né? Mas o problema todo, né, Diego, é que as pessoas, a gente não controla quem está fora, né? A gente não controla o outro, né, o indivíduo que está do outro lado e que pode vir a fazer qualquer coisa com a foto, como você disse, fazer uma foto dela nua e tudo mais e publicar. Eu tenho uma cliente que ela nem mora aqui, ela é dos Estados Unidos. E ela estava passando por esse problema. Ela estava passando por uma perseguição de um ex-namorado. E esse ex-namorado estava entrando nas redes sociais dela e fazendo, por deepfake, as fotos dela nua. E criou para ela, inclusive, um privacy, que é um canal de conteúdo adulto, vendendo essas fotos como se fosse ela. E como ela é uma influenciadora, uma escritora, isso abala a imagem dela totalmente. Bom, é uma pessoa adulta. Mas e com um adolescente, com uma criança? Se uma pessoa faz isso com um adulto, com certeza ela faz isso com uma criança ou adolescente. Ainda mais um mercado pervertido que existe. Né? Esse é um dos trabalhos que o Eric faz, né, de buscar esses lastros, né, rastrear a sequência dessas imagens para chegar ao autor. Né? Exatamente. E ter um amparo jurídico que possibilite trazer a verdade para a mesa. Olha, essas fotos aí, elas não pertencem a essa mulher, ela terminou um relacionamento, né, e consequentemente o ex-companheiro, o ex-marido, totalmente revoltado, tomou uma decisão dessa, né? Exatamente. Então, ou seja, o assunto hoje envolve paternidade, nós não vamos perder esse foco, mas olha a amplitude disso. Com certeza. E olha a seriedade. Com né? certeza. Agora pensa, se acontece com adulto, o que pode vir a ser feito em relação a crianças, né? O pessoal vulnerável, né? Vulnerável. Montagens de fotos, né? De menino com menino, menina com menina. Tudo. Né? E então, assim, eu acho que a reflexão que fica, a gente estava conversando mais cedo aqui, Eric, sobre o nosso papel de pais, né, de homens, em relação aos nossos filhos, como tem sido você que está nos assistindo, como tem sido o seu posicionamento de protetor, de homem, de pai, em relação aos seus filhos, quanto ao conteúdo que eles estão assistindo. Exatamente. Estão ali no sofá, tá no YouTube, está assistindo um filminho. Você já teve curiosidade de assistir a integralidade desse filminho, dessa série? Porque às vezes existem mensagens ali em um determinado trecho. Subliminares. Né? Ainda há poucos dias eu ouvi uma pessoa falando exatamente de um vídeo, né, da internet, YouTube Kids inclusive, que tinha uma mensagem onde um garoto estava tentando ajudar uma garota e precisavam usar um banheiro e vamos usar o banheiro unissex. Enfim, não condiz com os princípios e com a cultura de ensino que os pais queriam dar para o filho. Eles não queriam que assistisse, assim como lá em casa também não condiz. Né? E eu sei que na casa do Eric também não tem, porque os princípios são os princípios em cima da Bíblia. Exatamente. São os princípios, né, que existe só uma fonte, né, da palavra para a gente poder acessar aquilo que a gente acredita ser a verdade, não há outra. Enfim, e estava lá em um determinado trecho do vídeo, curtíssimo,
quase imperceptível. Exatamente. Então é como se fossem sementes, né, que são plantadas. E a nossa responsabilidade como pai é de proteger. Então, se assistindo um vídeo já é arriscado, imagina criando um canal, né, seja no Instagram, no YouTube, TikTok, né? Exatamente. E, desculpa te cortar, em relação ao conteúdo, né? Nós, como protetores, nós prezamos pela palavra, né, do nosso Criador, que são os princípios que foram dados por Ele e pelo qual nós resguardamos, certo? Bom, então a identidade, nós cremos que ela é uma identidade que ela é revelada por Cristo e que nós devemos preservar isso nas nossas crianças para que floresça de fato o que o Espírito Santo quer. Mas a gente vê que existe um trabalho todo em torno da confusão, né, na confusão do que é a identidade. E vários conteúdos que eles estão aí expostos na internet, no YouTube, no TikTok, no Instagram, ele vem para criar essa confusão nas nossas crianças, nos nossos filhos. Então, ter o controle sobre o que ele acessa, ter o controle sobre o que ele vê é importantíssimo. E existem ferramentas que te possibilitam isso, né? Existem ferramentas de controle parental que vai te fazer ter acesso a qual conteúdo ele viu, qual aplicativo ele baixou, qual jogo, com quem conversou. É um perigo isso, né? Fala mais, Eric, dessas ferramentas aí que com certeza vai me servir, vai ajudar muita gente que não tem conhecimento. Com certeza. Existem vários aplicativos, né, de celular espião, que a gente chama de maneira bem chula, né? Mas existem várias ferramentas em que você consegue instalar esse aplicativo dentro dos aparelhos da criança e que você consegue ter esse controle melhor. Quando você acessa essa ferramenta, você consegue ver o horário que ela conversou com alguém, com quem conversou, as mensagens que mandou, qual vídeo viu. Ou seja, você consegue de fato acessar e ter controle sobre o que a criança está fazendo. E isso não é uma violação à privacidade. Porque isso é proteção. Isso é proteção. Nossos filhos, né, eles estão sobre a nossa tutela, e nossa tutela significa guardá-los, protegê-los, resguardá-los de qualquer problema. Então, isso é de fato ter o cuidado. Não ter proteção é deixar ele fazer o que ele quiser. É deixar ele ver o que ele quiser, assistir o que ele quiser e aprender o que quiser. Não colocar limite. O limite é uma ferramenta de proteção. O limite é uma ferramenta de respeito. Então, a gente precisa usar essas ferramentas tecnológicas que existem para que a gente consiga garantir a segurança dele no ambiente online. Porque é muito fácil uma criança ela ser abusada online. Já existem, né, os crimes sexuais no ambiente virtual. E abusada, né, até psicologicamente. Psicologicamente. Né? As redes sociais, como a gente sabe... Porque nós estamos falando aqui de uma parte que acabou desencadeando para a parte sexual, mas você pega uma foto, por exemplo, e coloca uma criança obesa. E dispara isso numa escola. Fala, o fulano era gordinho pra caramba, ele era obeso, olha lá. Verdade. Entende? Não, o outro você põe ele magro demais. Nossa, era raquítico. Vai lá, era raquítico. Isso. Acaba que influencia no bullying, né? Põe um cabelo comprido. Não, lá, ele era cabeludo. E aí vai tirando. Ele põe um apelido no cidadão, entendeu? Exatamente. Põe um apelido na criança, era cabeludo. E por aí vai. Outra coisa que é muito importante, que o Eric me ressaltou mais cedo, e que tem tudo a ver com o que a gente fala na Conecta Paz, que a gente defende o papel, né, do homem dentro de casa, na sua vida, que ele se enxergue, que ele se posicione como tem que ser, dentro de casa, como sacerdote, como marido, né, como pai de seus filhos. O pai não tem que ser amigo, o pai é pai, né? Isso tudo, essa disfuncionalidade que muitos homens vivem e reflete no casamento e consequentemente na família, vem muitas das vezes de uma falta de clareza da sua própria identidade, correto? E aí o Eric estava falando mais cedo que quando a criança, principalmente quando se começa mais novo, né? Exatamente. Ela cria um perfil social, virtual, e começa a interagir com o público que ela nem conhece, ela acaba adquirindo uma identidade virtual. Exatamente. Só que essa criança, às vezes, ela está com 5 anos. Nem isso, com às 8, vezes, né? Né? Pelo que você está falando aí, está sendo comum criança até mais cedo que isso. É um absurdo. Mais cedo. Não, o que acontece, né? Como a gente vem dizendo, hoje nós temos ferramentas poderosíssimas de inteligência artificial. E como que uma inteligência artificial funciona, tá, pessoal? Só para que vocês consigam entender. Ela funciona com dados e predição. Ela vai juntando vários dados
e ela consegue predizer, ou seja, daqui a um tempo dizer o que essa pessoa pode vir a fazer, quais seriam os gostos dela, para que ela consiga encaixar essa pessoa em um anunciante específico. Ela vai te conhecer mais do que... Exatamente. Ela vai conhecer seu filho mais do que você, né? O TikTok, né, o algoritmo do TikTok, ele conhece a pessoa com 1,26 segundos. Consegue conhecer os seus gostos melhor que você mesmo. Porque rolando no TikTok você descobre que você gosta de um determinado tipo de vídeo que você nunca tinha visto. Né? Isso é uma das potências da inteligência artificial. E aí as pessoas começam a compartilhar os filhos antes do nascimento. Como assim? Quando fez o ultrassom, já compartilha lá a foto do ultrassom. Quando vai fazendo aí o pré-natal, vai compartilhando os resultados do pré-natal. Quando a criança nasce, compartilha o primeiro momento de vida dela. Quando a criança vai crescendo, vai compartilhando a vida. Todo mundo comete isso, mas quando eu vou fazendo isso, eu estou alimentando o quê? Uma inteligência artificial que está por trás dos algoritmos das redes sociais. Então, esse algoritmo já vai querendo entender como o seu filho é, para que daqui a pouco, quando ele estiver um pouquinho mais velho, já comece então a bombardear ele com um determinado tipo de conteúdo. Essa criança, ela está aprendendo tudo naquele momento, então ela vai começar a gostar daquilo que está sendo exposto para ela, e acaba que a identidade virtual dela foi formada antes dela dar o primeiro passo dela, antes dela ter inclusive o documento de identidade dela. Então, a gente está passando a identidade dos nossos filhos muito cedo e deixando que eles descubram a sua própria identidade, porque está sendo imposto uma identidade por meio das ferramentas de inteligência artificial e das redes sociais. E a confusão mental que esses filhos vão ter no futuro é muito grande. A gente já vive uma sociedade de confusão, né? Sim. De identidade. Imagina onde no futuro. Os pais não ocupam o papel de pais. Exatamente. Né? Muitas das vezes, exatamente por conta da disfunção da falha de identidade. E aí você vê um cenário onde a identidade virtual, que com certeza vai ser distorcida, vai confundir a cabeça da criança de quem ela realmente é. E ela, de repente, ela vai começar a tomar consciência e assistir ela quando ela era mais nova e falar assim, pô, mas não era isso que eu gostava, fazia assim, que estranho. E muitas das vezes também, Érica, devido a elogios que o público vai fazendo, ela acaba alimentando uma vida falsa. Exatamente. Querendo ser o que, na essência, ela não é, mas é o que deu certo. Antigamente, né, nós não tínhamos tantos problemas de depressão e ansiedade como nós temos hoje. E é fato notório que isso é decorrente das redes sociais. Nós estamos criando pessoas ansiosas e depressivas cada vez mais rápido, por conta da exposição nas redes. Então, quando uma criança, né, que ela já tem autonomia, está usando a rede social sozinha com 6, 7 anos de idade, para mim hoje é um absurdo, né? Mas existem crianças que têm acesso a isso, ela já está ali sendo exposta e procurando aprovação social, procurando uma ansiedade para ter curtidas, para ser aprovada, e gerando, consequentemente, transtornos psicológicos nela. Então, a falta de controle de limite de acesso indevido antes da hora, antes do momento certo, às redes sociais, gerará uma geração cada vez pior e cada vez mais doente. E por trás disso, na verdade, antes do acesso às redes sociais, vem a permissão aos filhos para que eles assistam conteúdos em redes sociais. Então, você vai em restaurante, por exemplo, você vê a criança, ela está lá no celular. Né? E é difícil conter isso. Muito difícil. Em casa, qual que é um ponto de resistência? Muitas das vezes nós estamos em ambientes onde outras crianças do nosso próprio círculo de convivência estão acessando. E aí, nós não autorizamos nossos filhos a utilizar o nosso aparelho, o nosso telefone, mas ele está ali sentado, vendo o que o outro está fazendo. Exatamente. E não tem como conter, é um negócio difícil. Tem como trabalhar uma consciência com eles, para que eles saibam que a hora que aparecer algo que não é bom, eles mesmos tragam essa informação ao invés de reter, que é muito importante eles aprenderem a falar disso, né? E que eles tomem consciência de que se o pai do outro deixou, não significa que você também vai usar, você não é igual ao outro. Né? Os pais possuem liberdade, cada um cria seu modo, cria seu jeito. Mas antes da criança, às vezes, vir a ter a rede social, tem esse problema mais sério, né? Sim, com certeza. Da nossa falta de proteção
ou às vezes até de querer dar para o filho para ele ficar quieto. Pra ele ficar quieto, né? Porque Com certeza. Fica. Hipnotiza. Uhum. A tela, ela hipnotiza. Essa semana, coincidentemente, tanto o Felipe quanto a Alice estão proibidos de ver televisão lá em casa devido a maus comportamentos. Entendi. E eu ouvi do Felipe, hoje é sexta, eu ouvi dele quarta-feira. Ô pai, não é para manter o castigo, não, mas eu estou melhor sem a televisão. Ele falou isso? Ele falou isso. Cara, 9 anos. Que isso. 9 anos, o Que Felipe me isso. solta uma dessa. Pai, eu estou me sentindo Que melhor isso, por não cara. estar assistindo televisão. E aí ele está interagindo mais com a Alice, estão praticando mais jogos de mesa, Uhum. estão brincando mais no condomínio. Estão Entendeu? ativando outras Ele- áreas que não estão estavam ativando sendo, né, outras. trabalhadas. Estão inclusive mais calmos. Uhum. Então assim, o preço que se paga é muito alto Muito alto, muito alto. quando você deixa de querer proteger. Isso. Porque a omissão, você vê que está errado e não agir, é omissão, cara. Isso tem um preço altíssimo. Tem um preço Eu altíssimo. paguei um preço altíssimo por ter sido omisso ao longo de muitos anos da minha vida, seja em relação ao meu papel de homem, de marido da Júlia, seja em relação ao meu papel de pai. E de repente eu percebi e falei, eu preciso corrigir essa rota. E aí você promove um cavalo de pau na vida de quem está do seu lado. Uhum. Ué, mas você não era assim, uai. Né? Para os filhos, por exemplo. Ué, mas meu pai chegava de noite em casa e vinha brincar comigo, agora ele chega e quer que eu deito? Já quer ler um livrinho para dormir mais cedo? Que história é essa, pai? Não, o pai entendeu a importância da rotina, a importância de dormir mais cedo, a importância do sono para a sua vida, para o seu crescimento, você acordar cedo, a importância de vai assistir um filminho, alguma coisa assim à noite, não ultrapasse um horário Horário determinado. determinado, porque a tela ela ativa, ela vai querendo ou não ativar mais o seu cérebro, você vai ficar mais alerta, vai ter mais dificuldade para dormir. Então o buraco ele é Bem mais embaixo. bem né? mais embaixo, né? Com certeza. E levando para outro ponto, né, a questão aqui novamente da exposição dos filhos, né? Vamos pensar agora na criança. Vamos pensar agora nela, como se a gente fosse essa criança. Digamos que ao longo da nossa vida, como criança, a gente fez uma situação embaraçosa ou outra, passou por um castigo, nossos pais chegaram e gravaram essa situação e expuseram isso na internet. Nós sabemos do potencial de alastro que a internet tem e da quantidade de visualizações que, consequentemente, ela tem também. Bom, naquele momento a gente tinha 4, 5, 6 anos e a gente não ligou para isso. Mas aí quando a gente está na adolescência, tem 12, 13 anos, esse vídeo ele ainda está na internet, ele não foi apagado, e esse vídeo surge novamente. E aí ele vira alvo de piada entre nossos amigos. Como você, sendo exposto, você se sentiria? Como seria a sua reação, o seu sentimento? Bom, quando a gente faz uma situação dessa, por mais que a gente queira às vezes incentivar outros pais a se comportarem como fazer naquele determinado momento, a gente se perguntou se aquele filho ele quer ser exposto, se ele quer de fato ter a sua imagem compartilhada na internet, se é da vontade dele ser exposto dessa maneira. Levando para o outro lado agora, se eu decidi que meu filho ele ia ser influencer novo, que eu vou começar a compartilhar a vida dele e ele tem muito jeito, é realmente isso que ele queria? Ou eu estou definindo uma profissão para ele antes mesmo dele ter consciência do que ele quer ser? Eu não sei. Ou de quem ele é, né? O de quem ele é. Ou de quem ele é, não. De quem Primeiro ele de é. quem ele é, Depois né? de quem ele quer, De como quem ele ele- querá exercer a sua Alguma profissão, irá atividade. exercer sua profissão. Então, nós estamos antecipando as coisas com a rede social e violando o que nós chamamos na Lei Geral de Proteção de Dados de autodeterminação informativa. E que é isso, esse termo? De que é eu determinar aonde eu exponho os meus dados pessoais, inclusive a minha imagem. O filho ele tem essa autodeterminação informativa, mas a gente não pergunta para ele. Na verdade, ele não tem nem capacidade para dizer se ele quer ser compartilhado ou não. Porque essa capacidade só vai ser adquirida conforme ele for amadurecendo psicologicamente para poder tomar as suas decisões. Então, existe um outro ponto nisso, que a gente está violando o direito dele, de querer não ser exposto, porque a gente não sabe se ele quer. Sabe o que é isso, Nem né? sabe o que é isso, né? Nem tem essa capacidade ainda. E tudo volta para proteção, né? Proteção, Aquele que novamente. deveria proteger nos mínimos detalhes é igual Deus na nossa vida. Nós estamos conversando aqui agora Uhum. e sem perceber,
seu coração está pulsando, cara. Exatamente. Seu sangue está sendo levado a todas as partes do corpo. Seus rins estão filtrando, né? O seu pulmão. Quantas vezes você já piscou aí? Você não tem nem controle. Deus está cuidando de tudo, sem que você, inclusive, perceba, né? Nos mínimos detalhes. E essa é a nossa função. Cuidar nos mínimos detalhes. Cuidar dos nossos filhos nos mínimos detalhes. Porque vai ter gente que às vezes fala assim, bobagem. Vocês estão falando aí bobagem. Que mal tem publicar um vídeo do meu filho, publicar uma foto. Não, gente, não, é uma questão de refletir a sua consciência. Exatamente. É uma questão de você buscar elevar a sua consciência. Isso dá um pouquinho de trabalho, é chato. Entendeu? Às vezes é mais fácil mesmo você simplesmente pegar um telefone e entregar na mão do seu filho, porque você vai sair para um jantar e você está mais preocupado em conversar com o seu convidado, e via de regra é assim, do que em entender o porquê que seu filho está emburrado ali na mesa. Às vezes a birra vem exatamente em decorrência disso. Mas procure entender qual que é o sentimento. Conversa com ele. Eu hoje adotei essa prática, sabe, Eric? A gente está conversando aqui, por exemplo, se diante de um cenário, meu filho se aproxima, o Alice, né, qualquer um deles se aproxima, ô Eric, me dá só um minutinho. Pois não, filho. O que você está precisando? Cara, ele é a sua prioridade. Mas é mal educado ele interromper a conversa. Não, ensina ele como interromper. Se precisa mesmo interromper, se interrompeu é porque às vezes está alarmando ali dentro dele a necessidade de falar algo que pode ter sido, às vezes, uma coisa que aconteceu no parquinho ali do restaurante e que seja relevante. Com certeza. O pai, o tio encostou no meu bumbum. Um exemplo. Né? E aí? E aí que você está atento a proteger, a ter esse cuidado nos mínimos detalhes. Exatamente. Né? Adquirir essa postura de fato de protetor, de cuidar de tudo, né? Se nós somos imagem e semelhança do Criador, nós temos que fazer o que Ele faz conosco, né? Com as nossas criações, com os nossos filhos. E vencer cada vez mais a necessidade do ego, cara. O ego. Porque quando a gente fala de redes sociais, nós estamos falando do ego estampado à frente, cara. Estamos falando simplesmente disso. Entendeu? Agora, se você está, querendo ou não, alimentando o seu ego, você é maior de idade e tudo, é uma coisa. Mas cuidado com o que você faz em relação à imagem dos seus filhos, né? E aqui está falando quem está estudando profissionalmente mecanismos de defesa. Porque para a advocacia é muito novo esse assunto. É muito novo, é muito novo. Isso tem muito a ver com a Lei de Proteção de Dados, né? Que é uma das áreas do nosso trabalho. Mas vai além disso. Vai na reflexão de seres humanos, né? Então, vão sendo criados mecanismos, né? Até mesmo para deepfakes, por exemplo. Nós tivemos agora uma notícia dessas plataformas, né? Que fazem esse tipo de situação. De que as imagens que vão ser criadas, elas vão ter uma marca d'água, que ela não vai ser visível para a gente, mas caso seja necessário identificar, você vai conseguir ter um laço de quando foi criada, por quem foi criada, de qual empresa que fez. Porque só de saber que aquilo ali é uma imagem falsa, que é um vídeo falso, isso já dá uma sensação de conforto, né? Já vai trazer uma tranquilidade para a pessoa que está sendo vítima. Então essa é uma das soluções, porque como é muito novo, ainda não tem muita solução de fato. Estão sendo criadas. Né? Mas tem que ter as pessoas que vão enxergar esse problema e vão trabalhar para criar essas soluções, como estão sendo feitas, como estão sendo criadas. O Eric, e dentro do conteúdo que você tem ministrado, seja em podcast, seja em reuniões, seja em palestras, como que tem sido a visão da sociedade e principalmente dos pais, homens, né? Em relação a esse assunto? Sempre tem sido esse posicionamento? Sempre que a gente fala, né, sobre isso gera um impacto. Eu sempre percebo que as pessoas, elas de fato ficam, nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso, e se preocupam. Algumas mudam de atitude, mas eu já vi pessoas que não mudaram, apesar de reconhecer os impactos que trazem. Por quê? Porque eu acho que isso é uma questão de educação, de cultura. E tudo que envolve cultura, até mesmo se for uma cultura organizacional de alguma empresa, leva tempo.
para ser implementado. Então, isso é um debate que ele vai precisar ser abordado de inúmeras formas e inúmeras vezes. Outro dia eu pude perceber no YouTube um vídeo que eu estava passando lá, um vídeo no YouTube falando sobre isso, um vídeo infantil. É uma forma de introduzir até na criança que está vendo de alguma maneira o YouTube Kids ali, de que esse é uma conduta errada praticada pelos pais. Ou seja, existem formas de você começar a inserir no cotidiano da pessoa, inserir na vida da pessoa esse discurso, para que elas percebam a importância e, de fato, venham parando de fazer. Bom, num artigo que eu li dos Estados Unidos, eles entendem que isso seria até uma questão de saúde pública. Você acredita? Acredito. Porque, segundo esse estudo, quando algo é tratado como saúde pública, ele é levado mais a sério e as medidas são implementadas de maneira muito mais rápida. Por exemplo, campanhas contra o tabagismo, campanhas contra drogas, enfim. Tudo é feito de maneira mais rápida e as pessoas respeitam mais. Tabagismo, né? A gente não vê pessoas mais fumando em um local fechado, é muito difícil. E isso, de fato, é uma questão de saúde pública. Afinal, isso gera ansiedade, depressão, isso gera suicídio, né? Então, as pessoas precisam entender. Que é uma situação velada, né? Velada. Informações sobre suicídio geralmente não são divulgadas. Sim. Né? São pouco divulgados. E que são gerados pelas redes sociais. Então, o sharing ele é algo que tem que ser compartilhado para os pais, eles entenderem os riscos, entenderem que isso é uma doença, de que você compartilhar, privilegiando a sua dopamina, o seu prazer, sem pensar nos riscos, é algo que vai gerar um prejuízo gigantesco para o seu filho a longo prazo. Então é algo que nós precisamos parar. Isso já tem sido feito algumas rotinas, né, de pessoas já sendo contra o tempo de tela, né? Sim. Mas é além disso. É além disso. É de fato. É uma mudança da nossa cultura, da nossa conduta. E entender que nossos filhos não são nossa propriedade, eles estão sob nossa tutela, Sim. sobre a nossa proteção. E por conta disso nós precisamos respeitar os direitos deles de não serem expostos e que expor eles geram riscos que podem ser irremediáveis. Irreversíveis, né? Exatamente. E assim, na medida que o Eric for aprofundando e for alcançando, né, novos episódios aí que com certeza já existem, mas a vida real, a experiência vai trazer, nós podemos até gravar um outro episódio para trazer mais conteúdo, porque realmente é inovador o que será realizado com essa ferramenta a partir de agora. Em cima de casos, de contextos que já são realidade. Né? Quantos e quantos perfis infantis existem hoje na internet? Milhares, né? E é uma coisa que instiga, porque criança é curioso, né? Criança é curiosa. Criança tá vendo o outro tomar sorvete, quer tomar sorvete. E aí tá vendo lá um canal de uma criança ou dois irmãos que fizeram, então ali, às vezes fazendo um brinquedinho, montando uma slime, coisas simples do dia a dia, mexendo com animal doméstico, aí o pai tá filmando, tá pondo no canal e tá achando aquilo bonito, né? E aí está motivando outras pessoas, outras crianças a terem também. Os meus filhos, de vez em quando, passam a mão no meu telefone e começam a gravar. E aí, você que gostou, dê um like, curta o nosso canal. 6 anos, 9 anos. Estão só replicando, né? Não tem canal. Mas estão vendo, se sentem... Não, também quero, né? Também quero. Então, assim, que nós possamos, na nossa missão belíssima, de educar e de treinar os nossos filhos como homens, como pais que somos deles, como referência, como exemplo, que nós permaneçamos fortes e corajosos, né? Porque a missão é árdua, né? Vencer essa batalha digital. A gente já viu uma batalha espiritual. Né? E aí está sendo agora uma batalha digital. Com certeza. Né? Mas como pai de 3 filhos e vivendo essa experiência no dia a dia, eu falo para vocês, por mais difícil que foi para mim no início, me posicionar, não vai assistir, não vai. Às vezes o filho da birra, às vezes dá uma demonstração publicamente negativa e na cabeça, nossa senhora, vai me passar vergonha, que vergonha, que escândalo, que às vezes acontece. Mas não se preocupem com o comportamento que o seu filho está tendo pela decisão que você tomou de não deixá-lo, às vezes, mais tempo na tela, ou não deixá-lo na tela naquele determinado momento.
ou de não ter o próprio canal, o próprio Instagram. Comprem esse confronto, porque Exatamente. a maior vitória vai ser da sua família. Com certeza. Né? E não se preocupem com o comportamento, às vezes até de birra deles. Preocupem em entender o que é o sentimento que está alimentando essa birra, que com certeza às vezes não tem nem a ver com esse contexto. Com né? certeza. Então, assim, é extraordinário a dimensão que esse assunto pode alcançar, o que isso ainda pode trazer, e vamos continuar monitorando para a gente Com trazer certeza. mais informações. Vamos sim, que nesse primeiro momento esse discurso sirva de alerta. Que você passe a se posicionar como homem, como pai, na sua casa, a evitar esse tipo de problema. E que você consiga enxergar a sua necessidade de proteção. Que sirva como um alerta, que sirva como um despertar. E que o Espírito Santo age na nossa casa da melhor maneira possível. Certo, Diego? Certíssimo. E fica aqui o recado, né, para que haja atenção Com certeza. nesse ponto e que atitudes e providências sejam tomadas, né, Érico? Com certeza. Que a gente possa falar de pontos positivos logo em breve. Logo em breve. Logo em breve. Né, Em de nome de Jesus. vitórias que estão sendo alcançadas em razão do posicionamento que os pais podem e devem ter para inibir consequências que possam ser irreversíveis aí, né? Com certeza. Ô, Eric, deixa o seu Instagram aí, por favor. Claro, cara. é Quem Eric precisar de Porcino, você. meu Instagram. Depois a gente deixa escrito, que é mais Sim. fácil. Meu nome é diferente. Porcino, né? Porcino. E o Eric escreve diferente também, mas a gente deixa lá depois para vocês poderem acompanhar esse trabalho que a gente vem desenvolvendo sobre o despertar a respeito do direito digital, da segurança digital, que nós precisamos tomar todos os dias. Não só no sharing, que eu acho que é o mais importante, eu cunho como um dos meus trabalhos mais importantes, mas em todos os outros sentidos, que é a nossa conduta, que a gente foi remessado nesse ambiente digital, sem de fato entender quais são as consequências, as responsabilidades, os direitos e os deveres. Perfeito. Tranquilo, Diego? Pessoal, esse é o Eric Porcino e muito obrigado a todos aí. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, principalmente os pais, né, Eric? Com certeza. Para que a consciência sobre esse assunto seja elevada, Seja né? elevado. E a gente possa ajudar e contribuir para uma geração mais saudável em relação aí a todas as crianças. Em nome de Jesus. Obrigado, viu, Eric? Valeu, Obrigado irmão. por ter vindo. Tamo junto. Eu que agradeço Tá? pelo convite. Foi um O prazer. espaço está sempre aberto aí para você. É um prazer, né, ter pessoas com a sua mentalidade, com seu engajamento, seu envolvimento nesse tipo de assunto aí que favorece famílias. Obrigado, viu, de Eu que coração. agradeço, irmão. Foi muito bom estar aqui conversando com você. Valeu demais, viu? Abração. Valeu, gente. Obrigado e até a próxima. Fiquem com Deus. Até mais.